Sejam muito bem-vindos ao podcast Expressão. É o primeiro podcast da Igreja Batista Central no nosso canal YouTube Batista Central. IBC Anápolis é o nosso canal. Já compartilhe, curta e também divulgue o nosso material. Este é um podcast com a presidência do pastor Jesus Aparecido dos Santos, a apresentação de Rubem Júnior e a produção do Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Anápolis. Hoje com um tema muito importante que é a religião e essa imersão da religião na política. Se há ou não limites, se há limites, quais são eles? E nós estamos aqui com duas personalidades muito capazes de debater esse tema. Dr. Pedro Fernando Sayum, foi prefeito de Anápolis, foi vereador da cidade de Anápolis, seja muito bem-vindo. Doutor, porque ele realmente é doutor em ciência da religião, pesquisador de um tema muito interessante, cultura midiática, economia religiosa e juventude, e mestre em educação. Também está conosco o reverendo Eliel, também doutor Eliel, ele é doutor também em história, não é? Mestre em teologia e mestre em meio ambiente e suas tecnologias. Sejam muito bem-vindos. A primeira pergunta já, o cumprimento. Uma boa noite, Pedro, tudo bem? Obrigado, Rubens. Boa noite, Eliel. Prazer enorme estar com vocês e poder discutir um pouco, colocar algumas ideias para que as pessoas possam pensar. Afinal de contas, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Então, a reflexão é fundamental. Deus nos dotou de raciocínio, de razão, e a gente precisa utilizar. O próprio Pedro dizia, né? Não sei se era o apóstolo que escreveu aquela carta, deve ter sido, né? Lá do final do Novo Testamento, mas está preparado para qualquer um que perguntar a razão da minha fé. Então a gente tem que estar preparado para responder para as pessoas qual é a razão da nossa fé. Então, muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Reverendo Eliel, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Que bom, que prazer estar aqui, Rubens, Pedro, sempre uma alegria vê-los e poder conversar, né? Eu acho que é uma mesa, um momento de bate-papo, de expor ideias, de tentar conjugar as ideias, tanto de uma perspectiva bíblica, teológica, histórica, e também do momento atual que vivemos, né? Eu acho que é salutar no momento que o Brasil vive a gente conversar sobre essas temáticas. Em 2002 foi dita uma frase muito interessante por um pastor muito conceituado na nossa nação, na nação brasileira. Ele disse o seguinte: quando a igreja faz uma opção como igreja, ela deixa de ser igreja. Afinal de contas, o dono da igreja é o Senhor Jesus. Pedro Sayum, faz sentido essa frase? Faz sentido. Eu trocaria a palavra dono da igreja, o cabeça da igreja, porque o texto, não me lembro exatamente, Eliel pode nos ajudar, talvez o texto de 1 Coríntios, né, que fala que Cristo é o cabeça da igreja e nós, como corpo bem articulado nesse cabeça, nós nos ajustamos, nós nos integramos. Pensar em Jesus como dono da igreja, para mim é uma coisa um pouco distoante, porque no final das contas, Jesus nunca quis súditos, Jesus quis seguidores espontâneos, Jesus nunca quis, com Constantino, lá no IV século, quando o cristianismo foi feito religião, primeiro com Constantino o cristianismo se tornou aceito, né? E depois com Teodósio no final do século IV ele se tornou religião oficial de Roma, né? Ou seja, religião e política fizeram um casamento, né? Imperfeito, né? Fizeram um casamento. Mas então, quando eu olho nessa perspectiva, eu vejo que perdemos mais do que ganhamos. A gente pode discutir isso ao longo desse tempo. Mas, volto a enfatizar, Jesus nunca quis súditos. Roma queria, Jesus não. Jesus quer seguidores espontâneos. Afinal de contas, Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Ao contrário, deixava sempre as pessoas, para elas, a decisão final. Então, isso deve, pelo menos, nos inspirar. Isso deve nos inspirar no tratamento com o nosso semelhante, com o nosso contemporâneo. Contexto político atual. Essa frase faz sentido, pastor Eliel? Então, Rubens, é muito interessante. Eu acho que a definição de termos ajuda muito, né? Por exemplo, Richard Newberg foi um americano, escreveu muito sobre ética e cristianismo. E ele, junto com outros pensadores, falaram de 5 posições entre Cristo e a cultura. A primeira delas é a ideia do cristão contra a cultura. Por exemplo, a gente lembra do teólogo lá do passado que tem a ver Grécia com Jerusalém.
né? Você tem o cristão da cultura, aquele que se emerge tanto que você não sabe diferenciá-lo dos seus princípios, do princípio da cultura. Você tem o cristão acima da cultura, que é o que o Pedro comentou aqui. Uma época que a igreja dominou tanto que ela dominava toda a cultura, a política, as artes, a ciência, etc. Você tem o cristão e a cultura em paradoxo. Lutero talvez caminhou por aqui, né? Ele entendia que a lei era para o homem, a graça, a relação com Deus. Então vivia um paradoxo. E por fim, uma posição mais reformada, que é o cristão como agente transformador da cultura. Então, se pensarmos em igreja como instituição, como um bloco, né, monolítico da instituição, de fato, ela não deveria ter essa junção com a política. Agora, se você pensar no cristão individual como agente de transformação, como um político, como alguém fazendo artes, produzindo cultura, fazendo ciência, perfeitamente, ele está aí para isso mesmo. E é a próxima pergunta mesmo. Biblicamente, existe algum conflito entre um cristão entrar na política ou não? Eu acho que absolutamente não. A Bíblia é o livro que, em grande parte, foram homens envolvidos na cultura. A começar um mandato cultural, Abraão, produzir cultura, guardar a terra e cultivar, produzir cultura, a taxonomia, vamos dar nome para os animais, pensa que ciência é essa. E depois você tem o José como governador do Egito, você tem o Daniel na Babilônia com pelo menos 3 impérios. E depois você tem várias possibilidades. Lógico que no cristianismo em si, parece que o agente influenciador, ele é muito mais... caminha melhor do que necessariamente uma pessoa. Mas quando você vai olhar para a história, então, né? Abraham Kuyper na Holanda, você vai olhar tantos homens, né, que fizeram... Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln tinha uma Bíblia na cabeceira da cama, né? E então, o cristão pode, sim. Agora, ele achar que ele vai levar a religião dele para colocar sobre domínio sobre aquele povo, aí é totalmente... Eu acho que não casa. Eu fiquei pensando, além de todos esses, mais recentemente nós tivemos um exemplo clássico, que é o exemplo de um parlamentar britânico, William Wilberforce. Meu Deus. William Wilberforce, convertido ao cristianismo, ele lutou contra a escravidão. Sim. Então, lutou contra a escravidão e conseguiu aprovar no parlamento britânico leis que extinguiram o tráfico de escravos em todo o Império Britânico. Algumas pessoas da história falam, a Inglaterra queria acabar com a escravidão porque estava chegando o capitalismo industrial, monopolista, e esse capitalismo não dava mais para ter o elemento escravo. Então, na verdade, foi um interesse econômico. Eu não tenho dificuldade nenhuma em entender que isso também pode ter acontecido, mas... o que incentivou o William Wilberforce e o que incentivou aqueles parlamentares influenciados por ele foi exatamente o elemento religioso, cristão. Perfeito. Me lembro aqui de um texto bíblico, como a gente está falando, vamos dizer, essencialmente para evangélicos, ou para gente que tem um pouco de conhecimento bíblico, a gente lembra do texto de Amós, por exemplo, do profeta Amós, quando ele diz que é preciso que a justiça corra como ribeiro perene. Né? Ou seja, o que Deus quer é que a justiça corra como um ribeiro caudaloso, bonito, incessante. E como é que a justiça pode correr? Bom, pode correr quando a gente, de forma incessante, quando a gente, nós que nos chamamos cristãos, nos envolvemos politicamente. Eu só gostei demais da colaboração, da pontuação que o Eliel falou, do ponto de vista de nomenclatura, de nomear, de dar os conceitos. Então, o conceito de política é o mesmo conceito de cidadão. Perfeito. Cidadão é o habitante da civis, da cidade. Perfeito. Política é o habitante da polis, cidade. Então, nós vivemos na cidade. Sim. Não tem como nós vivemos sem nos interagirmos com as pessoas. Sim. Então, e eu digo isso, eu fui vereador 2 vezes, eu fui vice-prefeito, eu fui prefeito, ofendi muitas pessoas, agradei outras... poderia ter feito coisas que a falta de maturidade não me permitiu fazer, mas a gente precisa fazer, a gente precisa participar.
né? Não é ficar do lado de cá criticando as pessoas. Então, quando eu decidi participar de política, contra a opinião da igreja na época, porque a igreja naquela época, na década de 90, tinha uma série de problemas em participação de elementos da igreja, eu fui apoiado por alguns, inclusive pelo pastor na época da minha igreja, né, quando eu frequentava aquela igreja presbiteriana, e aí eu toquei para frente. E foi bom? Gente, o povo mesmo deve julgar. Os primeiros projetos que nós fizemos, e aqui eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, porque eu não sou político e nem pretendo ser de novo, né, do ponto de vista de participar de uma eleição. Sou político no sentido de viver em sociedade. Né? Agora há pouco nós falávamos aqui, eu acho que vale a pena falar isso para nós. Eu disse que a igreja, ela vai ser transformadora, não quando ela ficar no denuncismo. Isso e aquilo, denuncia o racismo, denuncia. Mas quando ela passar a ser agente. Nessa igreja nós temos exemplos de 2 meninas, de 2 mulheres, que estão entre as 100 mulheres negras mais influentes do mundo. Não é? Um projeto social impressionante. E eu dizia agora há pouco que o dia que os nossos púlpitos tiverem os negros nas pregações, o dia que nós tivermos os negros nas universidades, não é? Porque eu fui na universidade um dia desse fazer uma palestra para os cursos de medicina, não tinha um negro lá dentro. Por quê? Isso é consequência do racismo presente. Isso é consequência do mundo escravo que ainda lança os seus eflúvios, não é? O seu mau cheiro para nós. Por quê? Porque isso não é justiça. O dia que a igreja tiver aqui no púlpito, no seu louvor, instrumentos africanos, agogô, atabaque, eu vou dizer, aí sim nós estamos chegando mais naquilo que é da nossa cultura, né? Afinal de contas, como diz Gilberto Freire também fora de moda citar, né? Porque aquela coisa da democracia racial já não aceita mais. Mas, em todo caso, ele dizia: quem não tem no corpo, tem nas marcas, tem no corpo. Quem não tem no corpo, tem na alma as marcas da negritude. Perfeito. Nós negamos isso. Né? Negamos e reafirmamos uma supremacia branca. Nós reafirmamos dentro da igreja uma supremacia branca. Quando? Quando não aceitamos determinadas pessoas por causa da cor da pele. Não que a gente fale isso, mas a gente age dessa forma. Sim. Quando não aceitamos os instrumentos dessa cultura, que é a cultura africana que nos faz... Falava agora há pouco, Estados Unidos tem 5% de população negra, parda. Né? O Brasil tem mais de 50. Estados Unidos não tem nada. Né? O Brasil tem mais de 50. Então aqui se justifica a presença desses que foram marginalizados por causa da escravidão, né? Que vigorou legalmente até 1888, com a Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, mas até hoje a gente ainda sofre com isso. Pastor Eliel, mas necessariamente hoje, na política atual brasileira, existe um grupo que ainda insiste em dizer que as cotas raciais, elas não servem muito. E aí, como é que fica esse posicionamento? A igreja poderia ajudar em quê? Né? Como o doutor Pedro falou, a igreja poderia ser um agente ativo, mas nós vivemos uma igreja que também está sob influência política. E aí, como é que fica? Dependendo do meio que você cresce, de fato, não é fácil entender isso, né? O meio, a cultura, às vezes, formam muito. O que me ajudou muito a pensar nisso foi o seguinte, Pedro. Você imagina o seu filho, cresce lá do lado de um professor, de um político, biblioteca em casa, etc. E um menino que cresceu lá na periferia, e o pai dele trabalhava o dia inteiro, não tinha hábito da leitura, nem tempo, nem dinheiro para isso. Não tinha condições de ir num cinema, nada. E aí os dois chegam com 18 anos para competir numa universidade. Não vai. Não tem competição. Não tem. É simplesmente injusto. Então, a gente poderia falar de várias coisas, desde uma escola que desde o primário fosse top, padrão mil, né? Para tentar reverter isso. Mas a igreja tem um papel impressionante. Eu, particularmente, né? Vou dizer, branco, etc., mas de uma família muito simples. Alguns períodos da vida, quase de não ter o que comer. E o lugar onde eu tive inserção foi a igreja. Maravilha. Foi gente da igreja que me emprestou o primeiro livro. Com 20 anos, eu não tinha prática de leitura. 20 anos de idade. Aí o presbítero levava para a piscina com o filho dele, emprestava um livro, ia para a praia, levava.
E aí, opa, você vai pegando gosto, você vai, né? Vivendo aquele então mundo, você né? tem um déficit, mas você tem uma possibilidade de compensar, ou no mínimo ali correr atrás, né? Agora, isso não é uma realidade para todos, né? Não é. E é uma realidade, às vezes, que... Então, a igreja tem um papel fundamental. E fundamental. é político esse papel? Absolutamente. Enquanto o Pedro falava, eu lembrei de duas coisas. O William Wilberforce apresentou mais de 102 projetos na Câmara dos Comuns, inclusive de proteção aos animais. Proteção aos animais. Estamos falando de 1807, 1805. E quando o povo está na Babilônia, achando que vai sair da Babilônia, o profeta fala, não, planta árvore, case os seus filhos, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade você vai ter paz. Isso é bonito demais. Eu acho que esses textos precisavam ser mais abordados dentro das igrejas e aí a gente se aproximaria mais desse debate de política e religião. Talvez uma aproximação do lado certo. Exato. Não a aproximação que é feita ultimamente. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que ficam as discussões? Hoje, a igreja caminha mais, em épocas eleitorais, para os debates políticos, para pregações direcionadas politicamente, ou ela está agindo de forma comum, participando da política? Do jeito que nós estamos falando aqui, ela precisa participar da política, agindo de forma politicamente. Mas como estão as pregações hoje? É esse o caminho mesmo que a gente tem que tomar? Se me permite, Eliel, eu vou dizer o seguinte, a igreja, ela não tem partido, não deve ter. Nunca deveria ter partido, a igreja. Não deve ter partido. Na história do Brasil, por exemplo, a igreja cristã tentou arrumar um partido. E tem aí o Partido Social Cristão, né? Tem o nome de cristão. Mas isso se mostrou um equívoco na história da igreja. Agora, a igreja não tem partido, mas ela tem lado. A igreja tem lado. Qual é o lado da igreja? Nós falávamos aqui agora há pouco. O lado da igreja é o lado da justiça, é o lado da tolerância, é o lado de Amós, né? É o lado de Tiago, capítulo 5, verso 1 a 4. Se alguém não se lembra, eu vou lembrar assim rapidamente. Tiago, capítulo 5, verso 1 a 4, diz assim: ricos, chorai, porque as vossas riquezas estão corrompidas. O salário dos trabalhadores que vocês retiveram está clamando ao Senhor dos Exércitos. Isso vai ser em prejuízo de vocês. Vocês alargam os seus benefícios, as suas riquezas em dia de matança e por aí vai. Que é um chamado, eu digo, nós da igreja precisamos estimular os ricos a dividir, a ser generosos. E aí eu quero me incluir dentro dessa riqueza. Eu não tenho bens materiais, embora eu tenha a minha casa, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, mas eu tenho um emprego, mas eu tenho uma outra riqueza, que é essa que o Eliel falou, essa riqueza de ter tido condições de estudar. Eu preciso dividir isso, e eu estou dividindo. Quando eu venho aqui dividir, hoje de manhã eu estive numa rádio aqui de Anápolis, né? Daqui a pouco eu vou dar uma palestra, né? Depois eu vou dar aula. Então, essas coisas são para serem repartidas. O que a gente faz? Bom, nós estamos envolvidos numa teologia da prosperidade, onde as pessoas querem se enriquecer, mas nos esquecemos que, para além, inclusive, do campo doméstico da fé, nós temos uma responsabilidade com o nosso povo, né? Afinal de contas, o Brasil vive uma fase complicada. Complicado do ponto de vista social e do ponto de vista político. Eu vou encerrar dizendo assim: nós estamos vivendo um período de falta de liberdade. Quem é que tem liberdade hoje, coragem de colocar um colante do Lula no carro? Não tem. Aqui em Anápolis, pelo menos, não tem, né? Você não tem coragem de colocar. Vota no Lula, acredita, mas não tem coragem de colocar, porque você vai ser agredido. Você vai ser agredido. Isso está claro, né? Eu estou recebendo todos os dias mensagens de gente da igreja. E aqui eu quero dizer, não estou fazendo campanha nem para A nem para B. Os dois têm chances de ganhar as eleições, né? Embora eu acredite que o que faz no primeiro turno vai no segundo. Isso nunca mudou, né? Mas, enfim, ainda está aberto. Talvez o que a gente chama de bolsonarismo esteja no final, dos últimos fôlegos, né? Domingo talvez acabe. Mas a falta de liberdade está aí.
você não tem coragem de colocar um colante ou de colocar um bottom e ir para a igreja, por exemplo. Né? Não tem. Às vezes nem para sua família. Né? Pastor Eliel, e aí? Como é que fica? Então, eu acho que... Tem um lado, tem um partido? Não tem. Não. Tocou A igreja tem princípios e valores e ela deve morrer por isso se for preciso. Né? Morrer, não matar. Ela deve morrer por isso. Ok. É a diferença do homem-bomba e do Marte. O homem-bomba mata para ganhar algo. O Marte morre por crer em algo. Jesus foi assim, né? Por exemplo, né? Então, qual que é o lado positivo que eu vejo? Que o brasileiro se tornou mais político, mais consciente. Está sabendo o que está acontecendo, está vendo, a mídia social deu voz e deu vez. O lado negativo, nós saímos de uma igreja, e aí o Pedro vai me ajudar, por ter um pouquinho mais de idade, mais conhecimento, mas eu participei, né, vivi em uma igreja reformada, mas, por exemplo, me lembro, na infância ainda ouvi assim, para que estudar? Jesus vai voltar. Para que melhorar a casa se um dia vai tudo acabar? Então, era pelo menos uma vivência, talvez fosse uma bolha minha, não sei. Mas era uma vivência muito assim, celeste por vir do Antônio lá, né? E aí, toda vez que você está num desequilíbrio, quando você tenta encontrar, você vai do outro, né? O carro sai da pista, você vai do outro lado, né? Ou seja, nós não só nos desequilibrando indo para um lado, como nós tornamos uma igreja muito religiosa e pouco cristã. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós estamos pondo a esperança na política. Qual que é a evidência disso? Que você mata o irmão em nome da política. Nada mais anticristão. Nada mais anticristão do que isso. Né? E aí eu vou aprofundar um pouquinho em relação a duas teorias, claro, bem modernas também, né? Com Freud, né? O pai da psicanálise, né? Ou pelo menos dito assim. Ele falando sobre uma sociedade sólida, fixa, paralisada. E também na parte ocidental, né? Que nós estamos na parte ocidental, nós temos então uma sociedade judaico-cristã com uma fé muito sólida. Também paralisada, que não aceita também tantas interferências, né? E aí Bauman, depois disso, ele vai falar sobre uma sociedade líquida. Nós vivemos numa fé líquida também, doutor Pedro? E aí nós vamos seguir. Ok. Esse termo, né, líquido, é um termo do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, que diz que a modernidade ela trouxe como valor a mudança permanente. Então, o que é uma sociedade líquida? É aquela que não se atém a valores, não se atém a princípios, ela se atém a sensações. De certa forma, a gente percebe isso nas instituições religiosas, quando elas se atêm a sensações. Ou seja, a religião não está aqui para dar sentido para a minha vida, mas para dar sensações para mim. Eu adoro ir no culto, cantar, me extravasar, etc. Então, é uma sociedade psi. Não é? É uma sociedade psi. Só que essa questão psicológica não é estruturante da vida. Isso não é estruturante da vida. O que é estruturante da vida é o sentido da vida. O Eliel foi muito feliz ao lembrar que nós temos na história recente, nós temos um foco centrado na transformação. E essa transformação sem abrir mão de princípios. Porque a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Freud é de uma cultura judaico-cristã, era judeu, inclusive. E ele nunca negou isso. A fé cristã, ela é exclusivista. Ela é exclusivista. Não existe caminho a não ser Jesus. Ponto final. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém, senão por mim. Naquela outra passagem, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Né? Ponto. Agora, Jesus nunca falou para a gente desfazer da fé dos outros. Perfeito. Ela é exclusivista? É lógico que é. Mas ele nunca falou para nós, joga pedra nos outros. Porque é o que nós estamos fazendo. Quando a gente fala assim, Anápolis é do Senhor Jesus. Pior. Quando a gente fala e aproxima Jesus de um personagem messiânico. Quando a igreja, recentemente, aproximou Jesus do candidato Bolsonaro, para mim, ela fez uma das piores coisas que poderia ter feito. E a igreja evangélica fez isso. Né? E os bolsonaristas fizeram isso também, Deus acima de tudo. Não é?
Como é que é o slogan? Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. O Brasil acima de todos. Então essa ideia nacionalista, né, essa ideia que é uma ideia... É uma ideia messiânica? Eu não tenho dúvida. E ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa. Acima de todas as coisas, como disse o Eliel, o Marte... E o cristão é um Marte, ele está pronto a morrer por causa do outro. Porque quem fez isso foi Jesus. Jesus fez isso. Né? Essa é a religião verdadeira. Pastor Eliel, é uma característica de uma fé líquida essa junção de forma característica, não é? A um partido político, da igreja com um partido político? Quando você estava formulando a questão, você falando que o cristianismo tem os seus valores, né, muito fixos, muito sólidos e tal... Verdade, mas assim, quando você vai comparar com o islamismo, com até o budismo, né, que a gente acha que é uma religião de paz, na verdade nós somos quase que líquidos, né? Porque tá aqui, né, Estados Unidos, você põe uma mesquita aqui e tal, você não vai fazer isso em qualquer país islâmico, né? É verdade. Então, nesse sentido, eu acho que o cristianismo é muito aberto, né? É muito aberto. Agora, volto a dizer, dá-me a impressão que tem muita religião e pouca fé, né? Eu acho que é um lado complexo aí dessa questão de uma mistura, de fato, de políticos em cima do púlpito. Eu acho que não é só de um lado, eu acho que a tentativa do outro lado também, né? Você vê candidatos de esquerda indo tomar a hóstia na época de... Você sabe que não tem nenhuma relação com a igreja, mas na época da política vai lá. Então, e aí a minha crítica não é ao político, a minha crítica é ao religioso. A minha crítica é a instituição, porque quem nas esferas de poder, pegando o Doiver, o Kuyper, esferas de poder, política é uma esfera de poder, a educação é uma esfera, as artes, a família é outra, e cada esfera de poder tem a sua soberania. Então, em tese, quem cuida da igreja é o pastor, é o líder, é o padre, e é ele que vai dizer se sim ou não ali. Agora, se ele permite, é ele que está, de alguma forma, adulterando o processo. Né? E aí, se ele desse limite para o político, beleza. Agora, eu acho que é mais do que líquido, talvez o sentido que o Pedro está colocando, né? É um constante correr em cima da água, do gelo, né? Se você parar, que afunda, né? Do balme, é isso aí. Do balme, né? Então, eu acho que o que acontece? Você tem aí, de fato, uma perda do sentido, do valor e da transcendência. E aí você vai colocar esperança em algo. E talvez a grande esperança... Alguém perguntou para mim, e se fulano ganhar? Nós vamos orar por ele e continuar vivendo. A igreja está depositando uma confiança, então, num partido político? Em grande medida, eu acho que sim. Como você percebe isso? Pela ansiedade. Como você percebe isso? Quando você quebra com o irmão por causa disso. Até com o não-irmão, se você quiser fazer essa divisão. Quando você gasta mais tempo com isso do que servindo, amando, no caso de um cristão, conhecendo os princípios, os valores de Deus. Ou seja, você percebe que a idolatria é aquilo que te domina. É aquilo que te domina, aquilo que ocupa o seu pensamento e aquilo que te causa ansiedade. Porque aí você percebe que se tirar esse eixo do ponto, eu não tenho mais segurança. É o que eu disse isso agora há pouco, nós não temos partido, pelo menos não deveríamos ter, e partido aqui, eu não estou falando de partido político, mas os evangélicos cresceram muito, né, numericamente, e esse crescimento numérico representa uma força política muito grande, né? Essa força política, ela acaba sendo traduzida em poder dentro da esfera política, e os pastores de diversas denominações estão sabendo utilizar-se disso para poder se beneficiar com as suas instituições, né? E não há o que se fazer. Então eu vou dizer, para mim, a igreja continua não tendo partido, mas tem lado. Então eu disse, o lado da igreja qual que é? O lado da justiça. Vou acrescentar, o lado da paz. A igreja, ela tem um lado, o lado da justiça, o lado da paz, o lado da liberdade religiosa. Perfeito. Certo? Não é da demonização do outro.
O lado da liberdade religiosa. O que mais? O lado do fraco, do oprimido. O lado do fraco e do O oprimido. olhar né, para o mais frágil. Estou me lembrando aqui que uma das condenações feitas pelo profeta Ezequiel, de Sodoma e Gomorra, Exato. não sei qual das duas, acho que foi Sodoma, ele diz, Sodoma recebeu o castigo que recebeu, não foi por causa da imoralidade, Exato. né, mas foi por causa... Não ajudava os pobres. Não ajudava os pobres, os oprimidos. Então, isso que o Eliel falou é fundamental. Então, nós precisamos estimular as pessoas dentro da igreja a ter este espírito, esse espírito. E eu acho, sinceramente, que está faltando. Nós engolimos com linha, chumbada e anzol, e engolimos com tudo essa ideia de que o Estado tem que ser cristão. Péssima ideia. Exato. O Estado tem que ser laico. Perfeito. Certo? Se você quer Estado cristão, religioso, dá uma olhadinha no Irã. Dá uma olhadinha na Turquia. Eu acho que é o outro lado também, né, Pedro? Se você quer Estado cristão porque a maioria é cristão, então o dia que for maioria islâmica vai ser Estado Islâmico. Pois é. O dia que for maioria X, Y, Z vai ser. E como já aconteceu, como já aconteceu em outros países, né? E outra coisa também que eu achei fantástico, o Tim Keller dando uma palestra para o parlamento do Reino Unido, e aquela crise, migração islâmica, etc e tal, e ele falando assim... Por que vocês não deveriam ter medo do cristianismo? Em tese, em hipótese, por que não? Ele falou assim, porque a essência, a suma do cristianismo é um homem pendurado numa cruz por causa dos seus inimigos. Isso é forte demais. Eu falei, meu Deus, tá aí. Só que esqueceram disso. Exato. Mas isso não é pregado. Exato. E agora, a igreja, então, está sendo influenciada por ideologias? Por exemplo, pastor, o senhor falou da questão de olhar para o mais frágil, olhar para a pessoa mais... E se prega em uma das ideologias é independência mesmo, né? E não precisa, eu preciso simplesmente prosperar, sempre prosperar e crescer com a nossa nação. Como é que ficaria essa parte? Então, o Tiago é muito claro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ajunta dinheiro e a religião, você arruma uma bomba atômica, né? Porque você dá vazão ao seu egoísmo e põe Deus para te ajudar. Pensa, até o capeta converte um negócio desse, né? Então, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Porque a fé ela veio justamente para dar sentido à vida. A fé veio para levar você a extravasar, se tornar uma fonte. A fé veio para que você seja voluntário. A fé é como um rio que flui, e flui fazendo bem, onde passa há frutos. A fé é para reavivar a alma. A fé é para dar sentido e voz e vez para olhar o próximo, para arrancar você de si mesmo. A fé não é para o acúmulo, é para entrega. A fé é para fazer a pessoa viver como um cidadão, onde quando ele sair daquele lugar ali, as pessoas vão chorar pela sua ausência, porque é alguém que promovia o bem, a paz, o amor, é alguém que esqueceu de si mesmo. Não porque agora ele é um largado, mas porque ele sabe que tem um pai que cuida dele, portanto ele pode cuidar do irmão. A fé é isso. Agora, Pedro Sayão, em relação ao que a igreja pode vivenciar a partir do momento em que ela se liga muito às ideologias, poderia dizer que a igreja se distanciaria ou se dividiria em grupos ideológicos? Igreja evangélica de ideologia tal, igreja evangélica de outra ideologia, pode dizer? É uma tendência ou se já existe também, né? Eu acho que isso existe numa certa medida, quando a gente percebe uma ética hedonista, por exemplo. Ética hedonista, ou seja, um tipo de comportamento social ditado pela religião, né? É um comportamento religioso que influencia o comportamento social. Então, essa ética hedonista, ou seja, vamos viver o melhor possível e gozar de tudo aquilo que essa terra tem para nos dar. Então, esse tipo de pensamento, que é um pensamento que na minha época de criança era o que a gente chamava de mundano. Isso era o pensamento mundano, né? Ele virou exemplo. Por incrível que pareça, eu presenciei a virada daquilo que era vergonhoso para nós quando me converti ao Evangelho, né, sendo discipulado pelo pastor Black, pelo pastor Ronaldo Cavalcante. Então, naquele discipulado, lá na década de 80, quando eu me converti, em 1981. Então, era um outro enfoque, era outra pegada.
Agora, eu vi isso virar, né? Embora a teologia da prosperidade seja uma coisa muito linkada com o mundo pentecostal, mas isso influencia todo mundo religioso chamado de evangélico, né? Evangélicos de tradição, como presbiterianos, etc, evangélicos pentecostais, ou neopentecostais, o que quer que seja. Ou seja, nós deixamos de olhar o evangelho como ele é, como Eliel disse, quer dizer, o nosso Senhor morreu numa cruz, coroa de espinhos, mas isso é vergonha para a igreja, num certo sentido, né? Só que ela não percebe a dialética de que isso é vergonha, mas é a glória. E aí a gente faz o quê? Eu quero usar um linguajar vulgar, eu quero curtir o que esse mundo pode me dar de melhor. E aí o centramento do eu. Ética hedonista, eu falei agora há pouco, né? Eu acrescentei aqui, eu tava olhando isso esses dias para vir para cá, né? Uma ética hedonista centrada no lazer, no entretenimento. Isso é muito bom para criança, mas nós não somos crianças mais. Isso é bom para sensações. Isso é coisa para criança, para nós não. Então, vamos estimular as pessoas, como essa igreja batista já tem feito, não é? A serem generosas com os outros, mais do que generosas com elas mesmas e com a família delas, né? Então, acho que essa é uma coisa sensacional. Luiz Gama. Queria que as pessoas que estão nos ouvindo fossem procurar lá na história quem foi Luiz Gama. Luiz Gama foi um homem negro vendido pelo pai aos 10 anos de idade, quando o Brasil era um país escravocrata. E o Luiz Gama foi proibido também de frequentar a universidade porque ele era negro. Mas ele aprendeu as coisas no corredor, como o Seymour. No corredor ele aprendeu e se tornou um rábula. Rábula é um homem que conhece de direito, mas não tem o curso superior, não tem a titulação, porque não pôde estudar, ele era negro, naquele Brasil escravocrata. E aí ele conseguiu participar de mais de 500 libertações de negros escravos no Brasil. Uau. Quando ele morreu em São Paulo, foi homenageado, a cidade parou, né, lá no século XIX. Infelizmente ele não viu a libertação dos escravos em 1888, ele morreu, se não me engano, 6 ou 7 anos antes. Mas esse homem é um homem que se deu por isso, não é? Infelizmente as igrejas se calaram, né? Quando você olha para a história, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos dividiu o norte, que era industrial, e o sul, que era escravista. O norte ganhou. E os sulistas dos Estados Unidos resolveram vir para o Brasil, porque aqui tinha escravidão. Então vamos para o Brasil. O Brasil é um paraíso para nós, porque nós gostamos de escravidão. E eles vieram para cá para poder desenvolver a cultura daquele período do algodão, né? Então eles eram agroexportadores. Vieram para cá, fundaram a cidade de Americana, fundaram a cidade de Santa Bárbara do Oeste e escravizaram as pessoas, né? Quer dizer, os negros que foram escravizados na África, trazidos desumanamente para cá. O Brasil teve 5 milhões de pessoas em 350 anos. Em 350 anos, a igreja não disse uma linha contra a escravidão no Brasil, infelizmente. E do ponto de vista dos evangélicos, vamos dizer, dessa turma presbiteriana do sul dos Estados Unidos, eles vieram para cá para praticar escravismo. E do ponto de vista do mundo católico, o Papa Leão XIII só se manifestou contra a escravidão depois que ela tinha acabado. Aí ele se manifestou contra. Há que se fazer uma justiça. Bartolomeu de Las Casas, né, o Frei Bartolomeu de Las Casas, fez uma defesa muito grande do indígena, né? Escreveu, lutou pela humanização, né? Em defesa do índio e tal. Então essas defesas precisam ser feitas. Agora, pastor Eliel, em relação às ideologias que podem influenciar a igreja, né, no seu convívio e tudo, né, ela pode gerar, tanto na visão do senhor, saída desses membros da igreja, né, dizendo, eu não quero lá porque aquela igreja só fala daquele partido, só apoia aquele partido, ou então meu pastor é isso, ou meu padre é isso, né? Tanto é prejudicial isso, como a divisão em grupos também, um grupo formar uma igreja ideologicamente, né, por uma ideologia e tal. Qual que seria o maior prejuízo aí? É sempre prejudicial, né? É sempre prejudicial, porque a igreja existe pro evangelho e por causa do evangelho. Ela nasce do evangelho e deveria viver o evangelho. E o evangelho é isso, é a paz, é o amor, é a reconciliação, é o corpo, né? O corpo com as suas diferentes partes, mas com uma só essência, né? Inclusive os sociólogos partiram daí, né?
E o que acontece, né? Nesse sentido, pode se formar, mas não subsiste. Porque não tem essência. Não tem essência. Tudo que não tem essência, ou vai se degenerar ainda mais, né? Ou vai corrigir, ou vai acabar, né? Mas não tem essência e aí, nesse mundo também midiático, politizado, né? E eu acho que também as pessoas vão procurando, né? As pessoas vão tendo outras opções, vão tendo outras vozes, outras visões. E hoje os estudos apontam muito para isso, né? Dificilmente a pessoa que nasceu numa igreja, ela vai ficar naquela igreja. O trânsito é algo assim, normal, né? Líquido. Como líquido. dizia o Bauman, né? Ele fala que nós vivemos hoje, padecemos da chamada neofilia, que é o desejo desejando o desejo e não a satisfação. Então é a cenoura na frente do burro, o burro está correndo sempre. Então você tem o quê? Você tem um celular, bom, esse celularzinho, quantos meses tem? Tem 6 meses, já não vale mais, agora saiu outro. Como é que é o culto? O culto é dessa forma, o pastor, coitado dos pastores, sabe? Tem que ficar inovando, como se é entretenimento, é ética humanista que virou um show. Sempre para cativar quem Eu queria assim, partindo para o final, mas eu queria dizer para vocês que essa igreja tem uma pedra assim fundamental, que eu particularmente confio muito, que é o pastor Jesus Aparecido dos Santos. O Jesus é uma figura impressionante. Eu acho que a igreja devia usar mais o Jesus como um filtro para as chamadas fake news. Eu acho que esse é o problema das notícias falsas é um problema grave. Acho que vai piorar muito. As pessoas estão em pânico com notícias que são falsas e às vezes ridículas. Eu recebo isso com pessoas da fé que estão preocupadas, mas é uma preocupação que não procede, porque não é verdadeiro o que está sendo dito. Bom, então tenha filtro, não repasse coisas por WhatsApp, não repasse isso, mas tem alguém ou uma instituição. Tem lá o boatos.com, você pode olhar, e essa igreja tem o privilégio de ter aí o pastor Jesus, que é o que eu conheço, não é? Dentro da igreja, outras pessoas também aqui dentro, mas o Jesus recorra, pergunte, não é? Porque além da formação teológica, tem a formação humana, catedrática, né? O Jesus é economista, experiência. Procure saber. Então não se deixe levar. Acho que nós vamos precisar de muitos filtros para não repassar notícias e não entrar nesse pânico. Pastor Eliel, e então, como é que fica a igreja? Qual que é o recado para a igreja nesse momento? Quando a gente quer eximir da nossa responsabilidade, a gente acha um bode expiatório, ou um salvador da pátria. Então dá-me a impressão que às vezes as pessoas estão colocando muita esperança na política, porque elas não querem assumir a sua responsabilidade pela nação. Seu papel de educador, de homem de negócios, de profissional, de pensador, de gente que cuida da família, que ama o seu entorno, que transforma, o que tanta gente fez de maneira tão linda na história. É verdade. E se quer usar nomes de cristãos, pega aí Martin Luther King, Wilberforce, Nelson Mandela, ninguém fala, era um metodista, né? Sim. E aí você vai pegar Abraham Lincoln, você tem assim, sobeja a história de homens e mulheres que fizeram grande diferença. Pessoas que tinham a sua participação política, mas eles não colocavam a sua esperança só naquilo. Ou achavam que aquilo era a solução. Todos nós temos um papel. Se existe uma coisa que a fé faz com a gente, é nos trazer para essa responsabilidade como cidadãos. Faça a diferença onde você está. Viva a verdade, ame a verdade, ainda que doa, ainda que aquilo contrarie, né? O Pedro falando lá de Jesus na cruz, né? Alguém disse, eu achei interessante, né? Jesus fala assim, eu venci o mundo. Aí você fala, venceu como? Foi surrado, chicoteado, tal, morreu numa cruz. Eu venci. Eu não abri mão dos meus valores, não abri mão dos meus princípios. Vivi tudo que Deus tinha para mim. E terminei numa cruz, mas não abri mão dos meus valores. Eu venci o mundo. Fui ofendido, mas não ofendi ninguém. Eu venci o mundo. É isso aí. Pastor Eliel, muito obrigado, pastor Eliel de Oliveira. E, claro, estava super convidado para um próximo podcast aqui, podcast Expressão. Pedro Sayão, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos. Nós ficamos por aqui e eu espero você para o próximo podcast Expressão aqui no canal IBC Anápolis. Fiquem todos com Deus
Curta, compartilhe e, claro, sempre com a responsabilidade.